Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Eis que Deus criou a terra e os seres que nela habitam. Deus criou tudo, e tudo com certeza, com muito amor e com muito carinho, coisas que nem sempre o homem reconhece. Quando encarnado, o doente precisa ser tratado no hospital, assim poderá se recuperar e prosseguir sua vida. Quando alguém desencarna por qualquer motivo, há o período de desespero, de negação. Precisa também ser cuidado, tratado, a fim de se recuperar e prosseguir sua jornada ao Pai. Para isso existem as colônias espirituais ao redor do planeta. Do contrário, o que seria das centenas de espíritos que desencarnam numa guerra, nas epidemias, nas catástrofes mundiais? Não há como não conceber o desencarne puro e simplesmente, sem que houvesse um lugar, um acampamento para onde o desencarnado pudesse seguir, se abrigar, descobrir o que realmente aconteceu com ele. Vagar no espaço, ou aqui entre nós, não seria divino. Mas tudo nasce e morre, e assim também se dá com os animais, que já possuem espíritos individualizados e não coletivos. O livro dos Espíritos nos diz que eles reencarnam imediatamente e que não há evidência de espíritos de animais na erraticidade. Mas o Espiritismo, assim como os estudiosos da doutrina, evoluíram, e a razão nos impede de crer apenas nisso. Sabemos que o nosso mundo é como um espelho do mundo espiritual, que temos aqui o que eles já possuem lá há muito tempo. Temos aqui as clínicas veterinárias, que cuidam dos animais que adoecem. Não seria possível então que houvesse uma colônia espiritual de animais? A lógica por si só já nos levaria a aceitar isso, mas é o que nos mostra com mais precisão o excelente livro de Marcel Benedetti. Todos os animais são nossos irmãos. Toda a apresentação do livro nos conta como foram formadas algumas das centenas de colônias que ficam sobre nosso país, dentre elas uma muito especial, a colônia de animais. Conta o querido autor que no início a colônia era destinada simplesmente aos indígenas da América Central, massacrados aos montes pela colonização espanhola e depois aqui no Brasil pela colonização portuguesa. Morriam em troca do ouro que os povos civilizados desejavam para si. A matança desenfreada fez com que muitos espíritos, centenas deles, retornassem ao mundo espiritual, criando uma situação incomum na espiritualidade. Grande parte dessa multidão não compreendiam se estavam vivos ou não, e orientados pelos espíritos de seus antepassados, criaram uma cidade espiritual, onde cuidavam daqueles que desencarnavam tragicamente nas mãos dos conquistadores. Esta colônia indígena foi chamada de Jonesi, que significava povo amigo. Anos de colonização fizeram com que a colônia crescesse cada vez mais, expandindo suas fronteiras, desde o que hoje é conhecido como Flórida até o Rio de Janeiro, fazendo com que ela se desmembrasse para auxiliar da melhor forma os espíritos que continuavam a chegar. Mas os conquistadores não matavam apenas os índios, mas também os animais selvagens, tudo em busca da conquista do metal precioso. Milhares de animais, como onças e jaguatiricas, foram abatidas, tornando-se novas vítimas da cegueira e da ambição humana. Os índios mais atenciosos com os animais também os recebiam e os tratavam em Jonesi. Depois de recuperados, eram enviados a outras colônias na África, a fim de poderem novamente reencarnar. Porém, a quantidade de animais aumentava progressivamente, e não havia voluntários o suficiente para cuidar de todos. Por isso, um dos sacerdotes, o primeiro a sucumbir nas mãos dos espanhóis, sugeriu que a colônia por mais uma vez fosse desmembrada e que a nova colônia tratasse exclusivamente dos animais. Para ela poderiam ir todos aqueles que se interessassem. Como sempre ocorre, poucos foram os que se interessaram em ir, mas em pouco tempo os primeiros voluntários se tornaram dezenas, depois centenas, criando daí a colônia Recanto dos Animais, que teve sua primeira localização sobre a região amazônica, onde poderiam contar com o auxílio dos espíritos da floresta. Com o tempo, a colônia Recanto dos Animais passou a chamar-se Rancho Alegre e passou a ficar localizada sob o Mato Grosso,
onde a quantidade de energia animal disponível é suficiente para mantê-la em funcionamento por milhares de anos. Lá existem alas para o tratamento de doenças infecciosas, para a reencarnação, regressão, hospitais veterinários, escolas de especialização, bibliotecas, grandes áreas de lazer e diversas especialidades direcionadas aos animais selvagens, aos insetos, bem como alas ecológicas e manipulação genética. Mostra de que Deus preocupou-se não só com os homens, mas com todos os seres de sua criação. O pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos dos quais tem o hábito de se servir. Um avaro manejará o ouro, um trabalhador o seu arado e seus bois. Esses bois, portanto, não são animais propriamente ditos, mas criações fluídicas, formas pensamento. Em outras situações em que são vistos animais ou sentido a sua presença, existe também a possibilidade de que sejam mesmo perispírito de animais, ou, se quisermos assim dizer, animais desencarnados. Poderiam ser também animais encarnados em desdobramento, que é a viagem astral, estando então seu espírito e perispírito desprendidos do corpo físico, por exemplo, durante o sono. Mas o espírito Álvaro nos esclareceu, dentre muitas outras questões, que os animais, quando encarnados, possuem raros desprendimentos espirituais, isso acontecendo apenas em caso de doenças, fase terminal da existência ou em casos excepcionais, com a atuação dos espíritos, pois geralmente permanecem fortemente ligados à matéria. Herculano Pires também comenta a respeito de casos impressionantes de materialização de animais em sessões experimentais, em seu livro Mediunidade, Vida e Comunicação, do que se presume que esses animais se encontravam previamente na dimensão espiritual. Os perispíritos humanos também podem se metamorfosear em formas animais, sem contudo perderem a sua condição de espíritos humanos. E esse fenômeno dá-se o nome de zoantropia. A reencarnação, em O Livro dos Espíritos, encontramos a seguinte questão que Kardec coloca: o que é a alma, entende-se a humana, nos intervalos das encarnações? A resposta que ele obtém é que é um espírito errante que aspira a um novo destino e o espera. A palavra errante significa nômade, sem domicílio fixo. Por sua vez, erraticidade quer dizer estado dos espíritos durante os intervalos de suas encarnações. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante como a do homem após a morte? Fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O espírito dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Entende-se que os animais, assim que desencarnam, são prontamente reconduzidos à reencarnação. Os animais são assistidos em seu desencarne por espíritos zoófilos, que os recebem no plano espiritual e cuidam deles. Existem vários tipos de atendimento para os animais, dependendo da situação, especialmente para os casos de morte brusca ou violenta, possibilitando melhor recuperação de seu perispírito. Existem ainda instalações e construções adequadas para o atendimento das diferentes necessidades, onde os animais são tratados. Alguns espíritos cuidam de grupos de animais, e à medida que os animais vão evoluindo, o atendimento vai tendendo à individualização. Os animais estabelecem laços duradouros entre si. Existe uma atração entre eles, tanto naqueles que formam grupos, como naqueles que reencarnam domesticados. Os animais, ao reencarnar, são colocados juntos a espíritos que já conviveram, o que facilita o aparecimento e a elaboração de sentimentos. A finalidade da reencarnação para os animais é sempre a oportunidade do progresso. O Espiritismo define o plano espiritual como uma realidade extrafísica, onde os espíritos se encontram. Nele existem diversas colônias espirituais, onde os chamados espíritos afins, no mesmo nível de evolução, se agrupam, formando assim sociedades. Já em relação aos animais, eles não possuem a consciência de si mesmo, não escolhem entre o bem e o mal, além de não serem submetidos à lei de causa e efeito.
De acordo com os espíritos superiores em O Livro dos Espíritos, os animais não são espíritos errantes, ou seja, não possuem o livre-arbítrio, e por conta disso não podem andar livremente pelo plano espiritual. Os animais não possuem o livre-arbítrio, e depois da morte física, eles não podem analisar seus erros e acertos, não podem sofrer penas nem gozos por não terem consciência de seus atos praticados no mundo físico, e nada mais justo que devolvê-los rapidamente ao mundo físico, seja em um planeta ou outro, para que continuem sua evolução, até chegarem ao estado hominal, donde daí para frente possuirão livre-arbítrio e sofrerão as penas e gozos do mundo espiritual. Essa informação está no Livro dos Médiuns, capítulo 25, item 283, item 36 a 37. Os animais, como regra geral, reencarnam quase imediatamente após a morte. No entanto, em certas ocasiões, eles podem vir a ser preparados por entidades especializadas para serem utilizados em tarefas específicas. Muitas das vezes, no entanto, as descrições da paisagem espiritual, quando falam de formas animalescas, estão se referindo a espíritos humanos, em processo de deterioração de seus corpos espirituais. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? André Luiz. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.